Olá turma, eu sou o Dr. Benevenuto e você está no Nutrição em 5 Minutos. O tema de hoje é nutrição e atividade física, mas especificamente falando, nós vamos conversar sobre recomendações nutricionais de proteínas na atividade física. No consultório, frequentemente, a pergunta que mais surge é: doutor, quanto que eu tenho que consumir de proteína dia para o meu treino, para a minha competição, para aumentar a massa muscular? Quanto? E quanto em comida isso representa? Quanto que eu tenho que comer de alimentos aí na minha dieta para atender a essa cota, a essa recomendação aí calculada, ok? Então vamos lá, preste atenção no seguinte. O Colégio Norte-Americano de Medicina Esportiva, a Associação de Nutricionistas do Canadá, a Associação Dietética Americana, em março de 2016, traçaram aí as novas recomendações. Mas eu quero que você entenda o que estava em vigor um pouco antes disso. De 2009 até 2016, a recomendação era de 1,2 a 1,7 gramas por quilo de peso. Só para ilustrar um pouco mais, um adulto não praticante de atividade vai precisar de 0,8 gramas por quilo de peso. Pegando como comparação 1,2 ali para o praticante de atividade, que é o valor mínimo, você teria ali de 0,8 para 1,2 um aumento de 50%, tá legal? Bom, voltando para o atleta, para o praticante de atividade, de 1,2 a 1,7. Em março de 2016, vem aí as novas diretrizes, vem aí um novo consenso. E agora o valor recomendado passa a ser de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Entenda então que anteriormente não existia essa recomendação de 2 gramas por quilo de peso, ok? 2 gramas por quilo de peso antes era um valor considerado um limite máximo daquilo que se achava como saudável, tá ok? Mas a recomendação era até 1,7. Essa recomendação de 2 gramas passa de fato a vigorar a partir de 2016, ok? Essa é uma novidade dessa nova diretriz, dessas novas recomendações. Um segundo ponto, e você deve estar me perguntando: doutor, há exceções, há situações onde talvez esse valor possa ir além de 2? Antes nem se comentava nisso, tá ok? Assim como algo que poderia ocorrer. Agora não, agora de fato a gente vê que há algumas exceções que de fato você poderia ter um valor um pouco maior do que esses 2 gramas. Eu vou te dar aqui 2 exemplos somente, tá ok? Um exemplo seria: o atleta se lesionou, ok? E ele praticamente não está mais fazendo atividade física. Não há dúvida que ele vai perder massa muscular. Para tentar amenizar, diminuir essa perda de massa muscular, a gente poderia dar um valor maior do que 2 gramas por quilo de peso para tentar diminuir essa perda de massa muscular. Esse é um ponto. Segundo ponto, atleta de ponta, atleta de elite, ok? Malhando aí intensamente, fazendo uma atividade física bastante intensa e por um espaço de tempo curto, a gente poderia dar um valor maior do que esses 2 gramas por quilo de peso, tá legal? Então, há uma outra situação, mas ficamos por hora com esses 2 exemplos aí, tá legal? Então, essas são 2 situações novas, mas em regra geral, para a grande maioria dos atletas, para a grande maioria dos praticantes de atividade física, esse valor até 2 gramas por quilo de peso resolve bem a vida de todo mundo aí, tá legal? Fora algumas exceções, como a gente começa aí a comentar, ok? Trazendo mais para a prática, quando a gente fala de atividade de resistência, tipo corrida, ciclismo, natação e por aí vai, tá legal? Geralmente a gente vai usar de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso. Quando o treino é leve, moderado, 1,2 a 1,4 resolve a vida da turma. Quando o treino é intenso, ok? Um atleta mais de elite, provavelmente a gente vai precisar chegar perto de 1,6, ok? Mas doutor, e se o treino for de força? E se o treino for de uma atividade do tipo contra-resistência? Quanto que eu deveria consumir? A recomendação é de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso dia, fora algumas exceções, como a gente já começou a comentar, tá legal? Então, esse é o valor atual, 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Mas, doutor, por que essa variação tão ampla? É fácil entender. Nesse tipo de atividade física, você tem uma turma que, vamos dizer assim, pega leve, ok? Você tem aí uns jovens que vão até a academia, ok? Mas que de fato não treinam de uma maneira tão intensa. Então, provavelmente, valores menores vai resolver para esse time, para essa turma, tá legal? Quando você tem uma outra turma, um outro lado da moeda, que treina de uma maneira mais intensa, uma turma mais focada, ok? Que leva isso a nível profissional, ok? Até atletas, provavelmente você vai precisar de um valor maior, 1,7, 1,8, 1,9 e talvez até 2 gramas por quilo de peso. Por isso essa variação aí tão ampla, tá legal? Trazendo um pouco mais para a prática, como é que isso vai funcionar? A nutricionista, o seu nutricionista, ele vai chegar à conclusão de qual seria o melhor valor, ok? Para o seu caso específico. E ele vai montar um plano alimentar com base naquilo que ele crê que seja o valor ideal. Ele vai ver os resultados. Se os resultados forem bons, forem ok, a gente mantém o trabalho. Se o resultado não foi tão legal, a gente vai ajustando até achar ali o ponto adequado para ter ali o melhor resultado possível, ok? Vamos lá, vamos tentar ilustrar isso um pouquinho mais.
Se eu tenho um praticante de atividade, um atleta, ok, que está malhando ali, fazendo atividade para aumentar sua massa muscular, e ele realmente quer aumentar essa massa, e chegamos à conclusão que o peso-alvo vai ser de 80 quilos, por exemplo. E chegamos à conclusão também que a melhor dose seria de 1,8 gramas por quilo de peso. Se eu fizer essa multiplicação, 1,8 por grama vezes 80, tá legal? Nós vamos ter aí 144 gramas de proteína. Quanto que isso representa no seu consumo alimentar do dia a dia, aqui no meu exemplo? É muito difícil? Tem que ter muita comida? Tem que ter pouca comida? Vamos tentar entender isso melhor. 100 gramas de carne, seja vermelha ou branca grelhada, né, vai te dar mais ou menos 32 gramas de proteína. Se você tiver 3 pedaços desse tamanho, você vai ter 96 gramas de proteína. Se você consumir mais 5 fatias de queijo, aproximadamente 100 gramas, você vai ter mais 24 gramas de proteína. Se você comer 2 conchas de grão de feijão, você vai ter mais 24 de proteína. Somando a proteína do feijão, do queijo e da carne, te deu 144 gramas. Veja que não é muito difícil atingir a ingestão quantitativa de proteínas através da dieta. Não é difícil, eu acabei de te mostrar que não é, tá legal? Então, doutor, quer dizer que eu não preciso consumir 12 claras de ovos ao dia, com mais 6 bifes ao dia, com mais 500 gramas de queijo e ainda 4 doses de whey ao dia? Não precisa, de verdade, não precisa, tá legal? Então, para a maioria das pessoas, a dieta por si só já resolve a vida. Pode usar o suplemento? É claro que sim, isso a gente fala depois, tá ok? Mas entenda só, isso que eu acabei de te mostrar e de te falar, ok? Não é uma opinião minha, isso é um consenso na área, tá legal? Quem traçou isso eu te mostrei, vamos traçar aqui uma pequena cronologia, aqui um pouco mais recente. De 2009 até 2016, o Colégio Norte-Americano de Medicina Esportiva, a Associação de Nutricionistas do Canadá, a Associação Dietética Americana, falaram naquele valor de até 1,7. A partir de 2016, até hoje, né, e ainda por mais alguns anos à frente, né, a ideia é até 2 gramas por quilo de peso, tá legal? Em junho de 2016, o COI também publica o seu posicionamento sobre nutrição esportiva. E o que o COI fala? Basicamente o que a gente acabou de comentar, a mesma coisa, é um consenso, tá ok? Bom, em 2017, em junho, a Sociedade Internacional de Nutrição e Atividade Física vem também, ok, ali com a sua diretriz, com o seu posicionamento. E, de novo, fala a mesma coisa ali quando lança o seu posicionamento sobre proteína e atividade física. Então, é um consenso, ok? Doutor, então não é tão difícil atingir a ingestão de quantidade de proteína. Não. Então, aonde está o X da questão? O que vai fazer seu resultado avançar é o conjunto da obra. São vários fatores. A gente não pode olhar só para um ponto, a gente tem que olhar para o todo, tá legal? O primeiro ponto é, como é que está a sua atividade física? A frequência, a intensidade, ok? O tempo de atividade está legal? Então, isso é uma coisa a ser adequada ou não. Então, tem que ser avaliado. Falando da parte nutricional, né? A gente viu, aqui, eu vou te dar 5 pontos, tá ok? O primeiro ponto a gente já viu que é a questão da quantidade. O segundo ponto é a distribuição dessa proteína ao longo do dia. Vai ter proteína logo após o treino? Vai repetir essa dose 2 ou 3 horas depois? Vai ter proteína antes de dormir? Vai ter proteína e aminoácido antes do treino? Durante o treino? Como é que você vai distribuir isso ao longo do dia? Esse é o segundo ponto, tá ok? Terceiro ponto, qual é a quantidade em cada horário, não só no dia, né? Vai ter mais proteína após o treino? Vai ter mais proteína antes de dormir? Vai ter mais proteína no almoço e no jantar? O valor vai ser distribuído igualmente ao longo do dia? Como é que vai ser essa distribuição em termos de quantidade também? Quarto ponto, né? A qualidade dessa proteína. É melhor dar alimento? É melhor dar suplemento? O que é melhor para cada horário? Ok? É melhor dar a proteína do leite e da clara do ovo, a albumina? É melhor dar a proteína do queijo, caseína? É melhor a proteína vegetal? Ok? A proteína da soja, a proteína do feijão, a proteína do arroz? O que é melhor para cada momento? Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, adequação da ingestão energética. Entenda que o atleta, em regra geral, o gasto energético dele é maior. E essa dieta precisa estar adequada no todo. E precisa estar adequada em energia, principalmente em carboidratos, ok? Até para que esses aminoácidos e essa proteína sejam preservados. Para quê? Para a síntese muscular proteica, tá legal? Que é o que talvez o próprio atleta já esteja atrás aí querendo, desejando, tá legal? Então, esses são 5 pontos na parte da dieta que não podem deixar de ser observados. Eu tenho certeza que se você procurar um nutricionista, né, que lida aí na área, ele vai investigar cada um desses pontos aí, tá ok? Esses pontos são importantes, são fundamentais, mas não dá para abordar tudo num vídeo. Então, em outros vídeos, aí um pouco mais para frente, a gente vai estar abordando esses outros pontos que não foram abordados nesse vídeo agora. Então, tenha um pouquinho de paciência e continue acompanhando aí, tá legal? Eu sou o Dr. Benevenuto, nutricionista. Esse vídeo foi importante e interessante para você? Compartilhe ele com um colega que também precisa dessa informação. Dê o seu like, deixe seu comentário e não esqueça de fazer sua inscrição no meu canal no YouTube, nem de ativar as notificações.
Eu estou aqui toda semana, né, com o programa Nutrição em 5 minutos. Você gosta do tema, do assunto nutrição? Esse é o seu canal, não deixe de fazer a inscrição, tá legal? Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau, tchau.